a segunda? Segundo erro super cometido pelos brasileiros. Quando a gente vai falar com uma pessoa, a gente vai concordar na negação no português, do tipo, eu não gosto desse cinema. Eu também não. Também não. Dessa maneira que fica no português. O que acontece? A gente traduz no pé da letra, esquece total da estrutura do espanhol e coloca o también no. No se puede, no se puede. Se también no não é usado dentro do espanhol. Eles vão entender? Alguém com muito boa vontade, sim, vai te entender, mas tá errado. Existe o también, sim, existe. Existe o no, existe no espanhol, mas não se usa junto. Você não concorda com uma negação usando también no, tá? Como que você vai falar? Pues, a mí no me gusta este cine. A mí tampoco. A mí tampoco. Tampoco. É essa palavra que significa o também não do português. E, nossa, gente, esse é um dos erros mais clássicos que tem. Essa mania de traduzir as coisas no pé da letra porque é parecido, porque existe o también e porque existe o no, coloca tudo junto, mas não é assim. Tampoco. A mí tampoco. E essa palavra, ela até existe no português. Eu não sei se vocês usam esse tampouco. No português existe. Eu conheci primeiro no espanhol para depois saber que ela existia no português. Eu não uso, nunca usei no português, nunca. Mas ela tem o mesmo significado. A diferença são as famosas palavras com diferença de frequência de uso, que eu sempre faço várias lives, vários conteúdos para vocês. Tem palavras que são parecidas ou iguais, que são mais usadas no espanhol ou mais usadas no português. Eu não uso tampouco no português, mas o tampouco no espanhol é obrigatório. Não tem como você usar esse también no, certo? Então essa é a segunda palavrinha, essa tem que estar assim, com luzes neon para você lembrar dela. Toda vez que você vai concordar na negação, eu não uso también no, usa tampouco. Beleza, gente? Deixa eu peguei alguns exemplos aqui para vocês. Mi hermana no irá a la fiesta, pues yo tampoco. Não necessariamente você tem que estar respondendo a pessoa, eu não gosto disso, eu também não. Você pode falar na mesma frase. Mi hermana no irá a la fiesta, pues yo tampoco. Eu também não vou. Esse eu também não. Eu também não irei, eu também não farei disso, não. Sempre tampouco. Beleza? Bora aqui pro próximo. O próximo eu vou citar aqui para vocês, porque eu já fiz uma live sobre isso. Então, se vocês querem saber realmente como usa, volta lá, procura essa live, tá aqui no IGTV e tá lá completíssima no canal do YouTube. No canal do YouTube vocês encontram muitos vídeos completos, aulas inteiras. Porque isso aqui rende mais que uma aula, tá? Que é o famoso muy e mucho. O que acontece, gente? No português, a gente só tem o muito e pronto, acabou. E no espanhol, existem duas formas de dizer esse muito, que é o mucho e o muy. O problema é que, como o mucho acaba que meio que se parece mais com o nosso som do muito, toda hora quer usar o mucho. E também eu acho porque brasileiro gosta desse som do CH do espanhol, sabe? Realmente parece que tá falando espanhol de verdade, usando ocho, mucho. E aí o pessoal se empolga e quer usar em tudo quanto é lugar. E não é bem assim, não é sempre que se usa o mucho. Tem regras específicas dentro do espanhol para você saber quando usa o muy e o mucho, tá? Vou aqui passar uma das regras rapidinho aqui para vocês, mas quem quer saber mais sobre esse assunto, procura a live, procura essa aula que ficou bem bacana. Uma das coisas que é muito comum, o erro, é quando a gente está fazendo um elogio, quando você está dando uma característica de alguma coisa. Por exemplo, o clássico, você vai e prova uma comida de um lugar, você foi viajar, tá viajando num país hispano, e você vai provar essa comida dele. E você vai falar que a comida tá muito boa. E aí o pessoal fala mucho buena. Muy buena. Toda vez que é uma característica de alguma coisa, de uma pessoa, sempre vai ser o muy.
tá? Essa é a regra número 1. Sempre, sempre. Antes de adjetivos, essas características se chamam adjetivos, sempre vai vir o muy. Por exemplo, você vai lá e tá dando em cima de alguém. Aí você vai falar que a pessoa é muito bonita ou muito bonito. Aí você vai falar, pues, mucho guapo ou mucha guapa. Muy guapa, muy bonita, muy hermosa, lo que sea. Sempre, sempre põe o muy, tá? Chega de errar com esse muy e mucho, porque no espanhol existem duas formas e a gente tem que saber usar elas da maneira correta. Não sair colocando mucho em tudo, certo? Bora aqui para a próxima. Próxima também é um erro, nossa, super clássico. Tanto que no curso do Espanhol na Sua Viagem, isso aqui rende, ó, 3, 4 aulas. Porque é um erro muito comum e a gente tem que corrigir com urgência. Então aqui, gente, no espanhol, existe o verbo estar e existe o verbo ter, que no espanhol é estar e tener. E aí é o problema que a maioria dos brasileiros querem usar da mesma maneira que se usa no português. Um exemplo aqui, quando você tá com calor, o que você vai falar? Eu estou com calor. Bem no falado, no português bem falado, ficaria tô, né? Tô com calor. É usado esse verbo estar. E aí a pessoa vai e quer traduzir no pé da letra e vai colocar no espanhol estoy. Estoy com calor. Não existe, não é usado dessa maneira no espanhol. Se usa o verbo tener, que é o ter, do tipo tenho calor, eu tenho calor. Ficaria assim. Então ficaria tengo calor. E isso se usa para muitas sensações que existem no espanhol. Calor, sede, fome, sono. Então, por exemplo, pues eu tenho sed, eu tenho sede. Ficaria no português bem estranho, né? Se vocês separarem, muitos nativos aprendendo português, eles cometem esse erro no português também, é muito comum. Então, eles falam assim, tenho fome. Vamos comer que eu tenho fome. Eles falam direto dessa maneira, quando eles estão aprendendo português. Porque eles também traduzem ao pé da letra. E não é assim, essas sensações no espanhol é sempre o verbo tener e não estar, tá? Então, anota aí que esse uso também é muito. O tempo todo você vai falar alguma sensação. Eu tô com fome, tô com frio, tô com calor. Pues tengo calor, tengo frio, tengo sed, tengo hambre, tengo sueño. Que do tipo, tô com sono, tengo sueño. E é assim que se fala no espanhol. Isso é muito importante, porque são frases do dia a dia, são muito simples, são frases básicas que a gente usa o tempo inteiro e não dá para ficar errando. Então, anota aí que esse uso do estar e tener no espanhol é diferente, tá? Certo, pessoal? Esses são os 4 maiores erros dos brasileiros. Muito comum. O pessoal erra demais, tá?